Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Quem está feliz com Jesus aí, grito de glória, brade aleluia. Ele ressuscitou, né? Amém? Glória a Deus por isso. O motivo de estarmos aqui é porque Ele ressuscitou. O motivo de estarmos aqui é porque Ele cumpriu a sua promessa. Ele veio resgatar o mundo que estava perdido. E por causa do seu amor, todo aquele que nele crê, não mais perece, mas alcança a vida eterna. Amém? Quero te convidar a abrir comigo, por gentileza. Nós já vamos compartilhar aqui a palavra. O Evangelho, João capítulo 12, versículo 12. Eu já quero aproveitar para te convidar. Próximo domingo nós vamos ter 2 celebrações aqui de manhã e de noite, 2 cultos como nós estamos tendo normalmente, porém agradecendo a Deus, né, celebrando ao Senhor pelo nosso 7º aniversário enquanto igreja local aqui, amém? Aleluia! Vai ser apenas no domingo de manhã e no domingo à noite. Nós vamos estar aqui em ações de graças, rendendo ao Senhor gratidão pela bondade, pela misericórdia dele, amém, queridos? São 7 anos. E a gente não preparou isso, né? Deus providenciou todas as coisas, que exatamente no 7º ano o Senhor está nos dando a palavra de sermos guiados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito significa descansar naquilo que Deus quer fazer. E o número 7 no contexto da história bíblica, a cada 7 anos, né, o povo de Israel precisava deixar a terra descansar e entrar numa dedicação ao Senhor. E confiar e descansar mesmo em Deus, né? Então acredito que profeticamente isso tem um significado muito grande para as nossas vidas, porque nesse 7º ano Deus está trazendo também um tempo de descanso, onde Ele está dizendo: meu Espírito é quem tem conduzido todas as coisas, não se preocupem, não fiquem preocupados, né? Como vai ser todas as coisas, mas quando o Senhor está direcionando, guiando os nossos passos, realmente a gente pode descansar nele, amém? Você abriu aí então João 12, versículo 12, nós vamos ler do 12 ao 15. E eu queria pedir a ajuda de vocês para que no 13 vocês pudessem repetir comigo uma parte do versículo 13, amém? Quando eu dizer assim, repete, aí vocês vão repetir comigo, amém? Diz assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, repitam comigo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Vamos repetir? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado no jumentinho. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça, fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, e como é bom, Deus, te louvar, como é bom te bendizer, como é bom, Senhor, ser grato a Ti, pela mesa que o Senhor tem entregado a cada um de nós aqui nesta noite, pela comunhão e por podermos cantar e nos celebrar diante do Senhor, de que de fato o Senhor morreu, mas ressuscitou, e porque o Senhor está vivo, Pai, nós nos reunimos aqui nessa noite com a alegria e com a esperança, de que o Senhor está nos chamando para esse tempo, entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e porque o Senhor habitou em nós, nós podemos ser livres do pecado e te adorar, Jesus, e te bendizer. Obrigado, Pai.
Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, assim, bem pontualmente, trazer algumas reflexões essa noite ao nosso coração. Nós estamos hoje num dia especial, porque aprove o Senhor ser exatamente a ceia, e no próximo domingo ser exatamente o aniversário da nossa comunidade de fé. E o Senhor preparou tudo isso hoje para trazer uma palavra aos nossos corações e uma reflexão sobre, de fato, o cumprimento dessa promessa. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, não apenas virá, mas Ele já veio, e porque Ele veio e está presente em nós por meio do Seu Espírito, nós alcançamos a liberdade através do Seu amor. Nós vivemos sobre uma promessa e sobre a realidade de uma expectativa de que esse mesmo Senhor, que um dia veio e pisou aqui, sofreu tudo que tinha para sofrer por nós, Ele virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar o seu povo. E eu sei que muitos de nós aqui, talvez alguns saibamos, né? E permita-me fazer essa demonstração aqui, de que por causa do nosso calendário, a tradição talvez religiosa, cultural, enfim, emprega que exatamente esse domingo que antecede a Páscoa, a crucificação e a ressurreição de Cristo, é conhecido como Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Se nós pegarmos aqui o Evangelho de João, no capítulo 12, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, Marcos, capítulo 11, Lucas, capítulo 19, esses 4 evangelhos, eles vão falar sobre essa última semana de Jesus, antes da sua crucificação. E esse domingo chamado de Ramos, é assim chamado, porque exatamente foi o dia que Jesus, depois de passar por Betânia, conforme alguns outros relatos, né, cada um dos evangelhos, eles relatam essa semana de maneira diferente, embora falam do mesmo fato e do mesmo tempo, cada um tem um olhar diferente. E eu escolhi exatamente o Evangelho de João, porque além de apontar para aquilo que estava acontecendo no momento, Jesus também escolhe predizer a sua morte, e João relata isso de maneira muito pontual, e é o que eu quero falar conosco nessa mensagem aqui, naquilo que Deus foi ministrando ao meu coração. Mas cada um deles relata essa última semana de Jesus, e esse domingo foi chamado de Ramos exatamente porque quando as pessoas sabiam ou souberam que Jesus estava chegando em Jerusalém, eles começaram a pegar as suas roupas, começaram a pegar ramos de palmeiras e levantar diante do Senhor Jesus, que estava ali naquele jumentinho, e dizer: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles começavam a glorificar a Deus e exaltar o Senhor com os ramos das palmeiras que eram levantados. E talvez você vai dizer: pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver conosco porque é exatamente o cumprimento de uma profecia bíblica. Aqueles discípulos, e o próprio João escreve isso no capítulo 12, eles não entenderam o que Jesus estava representando naquele momento, e eles nem se lembravam. Quando vocês olham lá no versículo 16 do capítulo 12 de João, está escrito assim: a princípio os discípulos não entenderam isso, só que depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Que coisas que estavam escritas? Havia uma profecia bíblica, havia uma palavra: virá um tempo em que aquele que será chamado bendito que vem em nome do Senhor, ele virá para salvar o seu povo, ele virá para defender o seu povo. Se você pegar lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, por gentileza, nós vamos ver ali essa profecia. Diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Querido, Zacarias está profetizando anos antes da vinda de Jesus. Ele está dizendo: olha Sião, olha Jerusalém, olha povo do Senhor, vocês podem se alegrar, vocês podem se exultar, porque o rei vitorioso vem, porque o Senhor de vocês está vindo, e ele está vindo
não como um rei vestido de poder, vestido de majestade natural, mas ele vem vestido de humildade, sentado no jumentinho, como aqueles que os homens não dão muito valor, mas ele vem como vitorioso, como justo, para governar sobre todas as nações. Essa palavra havia sido dita, e como que essa palavra ela reflete em nós? Esse rei que vem para Israel, ele vem também para nos libertar. É por isso que nós vamos ver lá Paulo escrevendo em Colossenses 1,13, ele dizendo que nós fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Esse rei que veio a Jerusalém é o mesmo rei que nos colocou nesse novo reino. E ao fazer parte desse novo reino, querido, nesses dias o Senhor tem falado tanto ao meu coração sobre alinhamento espiritual, alinhamento, sobre posição, sobre como, enquanto família, nós precisamos entender aquilo que Jesus fez, e quanto nós estamos dispostos a ser guiados pelo Espírito, a ser influenciados pelo Espírito, a viver situações ou estarmos em condições que não dizem respeito, muitas vezes, aquilo que a gente quer, mas tem a ver com aquilo que é o propósito de Deus. Nós vivemos um tempo com muitas expectativas em vermos a manifestação poderosa de Deus. E eu aprendi esses dias mesmo, ouvindo um pastor, um pai que fala muito no meu coração, o Luiz Hermínio, ele falando assim, que muitas vezes a gente fica aguardando aquela manifestação, e já houve vezes, eu sei que você vai se lembrar, de nós estarmos aqui no culto e de repente vinha aquela presença de Deus gloriosa, e no meio do louvor a gente faz apelo, e pessoas choram, e tudo acontece. Por quê? Porque são dias de manifestação, mas tem dias que o Senhor está estabelecendo fundamentos, não manifestações, porque é mais importante a gente entender os fundamentos daquilo que nós cremos, do que nos apegarmos com as manifestações, porque as manifestações elas acontecem quando nós temos um fundamento sólido, e em 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, e o fundamento que foi posto é Jesus Cristo. Hosana, o bendito que veio em nome do Senhor, Ele é o fundamento da minha vida e da tua vida, e nós precisamos entender isso de forma palpável. Por quê? Porque é exatamente neste lugar que Deus quer se manifestar. Então, o que é esse domingo de Ramos, e o que Jesus fez ou falou nesse domingo de Ramos? Quais são os marcos, quais são os fundamentos que Jesus estabeleceu? E talvez você vai dizer, pastor, mas nós vamos ficar apegado a uma tradição ou a uma cultura? Não, mas entenda, tudo que aconteceu com um propósito. Em Colossenses 2,17, a Bíblia diz assim, que as coisas que aconteceram no passado, elas são como sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Então, querido, tudo que aconteceu, que está escrito na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, até Jesus chegar, todas as coisas que aconteceram são apenas sombras da realidade que havia de vir. Toda a realidade se encontra em Cristo, toda a verdade se encontra aquele que veio em nome do Senhor, toda a verdade se encontra nele. E lá em Hebreus também 10, versículo 1, está escrito que a lei, ela traz apenas uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, e não a sua realidade. Então nós não andamos apegados com as coisas passadas, que a Bíblia mesmo relata como algo que aconteceu e que não tem nenhum fundamento. Pelo contrário, elas são sombras que apontam para a realidade daqueles que estão dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Elas apontam para isso. E o que Jesus fez, pastor? E o que eu preciso que nós venhamos entender aqui nessa noite, nesses dias, a partir desse domingo de Ramos. Qual que foi o tempo de Jesus? Se você pegar os 4 evangelhos e essas 4 passagens que eu citei para vocês, Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, João 12, você vai ver que Jesus traz um recado muito claro e muito sério. A primeira coisa que Jesus diz, enquanto os homens estão lá adorando, dizendo Hosana, ele chega e fala diante do templo e fala, opa, alguma coisa está errada aqui. Jesus olha para o que estavam fazendo no templo e fala, opa, tem uma palavra que não é essa a realidade que tem para a minha casa, para a casa do meu pai. Naqueles dias não havia ainda uma revelação de Deus para a igreja, de ser ela o templo do Espírito. Então a igreja, a sinagoga, o templo, as 4 paredes, a estrutura era que representava a estrutura da religião, e o templo onde as pessoas se reuniam. E Jesus chega ali no templo, nas 4
nos 4 evangelhos, você vai ver que Jesus vai confrontar os vendedores que lá estavam. E Jesus começa um processo de purificação no templo. Ele começa a dizer: olha, vocês estão dizendo hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, vocês estão aceitando comércio dentro do meu templo. E isso aqui eu não aceito, sabe por quê? Em Isaías 56:7 está escrito que o Senhor falou: porque esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus começa a dizer: eu não estou feliz com o que vocês estão fazendo no templo. O que os homens estavam fazendo? Vendendo. Os comerciantes estavam vendendo os animais. E qual que era o acordo, para você entender um pouco? Os sacerdotes iam receber os animais de oferta no templo para entregar a Deus. O que os sacerdotes faziam? Os animais chegavam lá, que era o sacrifício do povo, e aí os sacerdotes olhavam e falavam: isso aqui não pode, porque não pode ter defeito, não pode ter mancha, esse aqui não, esse aqui rejeito. Rejeitava as ofertas de sacrifício. Para que os sacerdotes faziam isso? Para que então aquelas pessoas que fossem cumprir os seus votos no templo, voltassem aos vendedores que estavam no templo e pagassem por um animal diferente, um animal novo. E com isso, o que eles faziam? A lei da procura e da oferta, né, querido? Quando tem muita procura, o que acontece com o preço? Sobe. Por quê? Porque está escasso, precisa. Como que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na minha casa? Não dá. Então o que Jesus se depara? Jesus depara com isso, uma religiosidade comercializada, visando o interesse próprio. E Jesus fala: vocês estão dizendo hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e aceitando que essas coisas sejam feitas na minha casa? Não, isso não pode ficar desse jeito. Aí Jesus chega e joga a mesa para o alto. Jesus chega e chuta tudo para cima. Por quê? Porque ele percebe que naquele ambiente, que deveria ser um ambiente preparado para adorar, estava havendo a comercialização e pessoas estavam sendo abusadas e exploradas. Então a primeira coisa que acontece naquele domingo de Ramos e naqueles dias antes da crucificação, Messias, é Jesus dizendo o seguinte: eu vou realinhar a minha casa, eu vou realinhar o meu povo. Vocês precisam entender que sacerdotes que vendem, que sacerdotes que cobram, que sacerdotes que negociam, que sacerdotes que não reconhecem sacrifício, esse não é o propósito para a minha vida ou para a sua vida. O que eu quero é um povo que se apresente diante de mim com um coração santo, porque eu escolhi essa casa para ser a minha casa de oração. Então Jesus traz essa consciência: vamos purificar o templo, vamos restaurar o templo. Quer ver um versículo que a gente ama muito, que diz respeito a isso? 2 Crônicas 7,14, talvez a gente sabe de cor: porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Te pergunto, você sabe o 15? Sabe o 15? Sabe o 15? Porque agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que é feita neste lugar. Porque eu escolhi, eu santifiquei, eu separei essa casa para que o meu nome esteja nela para sempre. Ah, querido, no domingo de Ramos, na semana da crucificação e da Páscoa, o que Jesus está fazendo? Realinhando o coração do povo e restaurando a santificação no templo. E sabe para quê que eu estou dizendo isso hoje? Para que você entenda uma coisa, porque não tem a ver com esse templo físico aqui, ó. Quando Salomão foi construir o templo, e lá em Atos, Lucas relata isso, capítulo 7, verso 48, Deus disse para Salomão: eu não habito em templo feito por mãos humanas. Jesus estava ali como uma sombra, dizendo para mim e para você: não negocie os valores do reino que estão dentro de você. Não negocie aquilo que eu fiz dentro de você, porque eu escolhi você como casa de Deus. Porque agora, querido, Jesus ele não está habitando. Se a gente deixar tudo aqui, deixar instrumentos, caixa, e a gente sair, não faz sentido nenhum, porque ele não vai habitar aqui. Ele está aqui porque ele está dentro de você. Em 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vós que vós sois o templo aonde habita Deus. Então o que Jesus está fazendo nesse domingo de Ramos, o que Jesus está fazendo nesse domingo que antecede a Páscoa, é dizendo para mim e para você: ei, purifique esta casa, restaure o ambiente dessa casa, porque eu escolhi você para habitar dentro de você, para que você seja um lugar de oração, um lugar de socorro, um lugar de refrigério para todos os povos. É isso que Jesus está nos falando. Nós precisamos combater muitas vezes, queridas, coisas que estão nos corrompendo e nos afastando
deste lugar que Deus criou em nós para Ele mesmo, porque é o lugar que Deus criou em nós para Ele mesmo. Ele não habita mais em templos, Ele não habita mais em lugares físicos. Eu fico olhando como Deus é lindo, né? Com toda a grandeza do universo, com toda a magnitude de tudo que há, os lugares mais belos. A gente vai em alguns lugares, às vezes eu estava conversando com o irmão ali, né? Com o Dene, pode falar, Dene falando assim, né, pastor, eu estava ali de frente ao mar, nas minhas folgas ali, olhando como é lindo, como é maravilhoso. Foi a primeira experiência dele, e ele falando da imensidão, da grandeza de Deus, e eu fico olhando, querido, olha a grandeza de Deus. Deus poderia escolher habitar ali no limite entre o céu e o mar, porque quando a gente olha parece que nem tem limite, né? Uma coisa só, aquela imensidão, aquela coisa linda. E Deus poderia escolher habitar, quem sabe, no mais alto monte, onde Ele contempla ali todas as coisas, mas Deus escolheu habitar dentro de mim, de você. Deus escolheu habitar dentro de nós, como casa dele, como habitação do seu Espírito, para que nós possamos de fato dizer: bendito é o que veio em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana, glória a Deus nas alturas, seja a Ele toda a honra e toda a glória, para que o Espírito dele em nós possa transmitir isso. Só que se nós, querido, não nos voltarmos a Deus, a gente acaba se perdendo. E por que Jesus fez isso, de chegar no templo e denunciar todas essas coisas? Lá em Jeremias capítulo 7, versículo 9 e 11, você vai ver a profecia dizendo: vocês pensam que pode roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, idolatria a outros deuses que vocês não conheceram, verso 10, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome. O que Deus estava anunciando ali como profecia, através da vida de Jeremias? A realidade que Jesus encontrou. O povo estava lá em Jerusalém achando que poderia fazer o que queria, e chegar ainda e permanecer diante de Deus como se nada tivesse acontecendo. Que nesse domingo de Ramos, que nessa semana de Páscoa, que nesse tempo com o Senhor, nós possamos entender que a nossa vida é santa demais, querido, que o preço foi muito alto, que o sangue e o sacrifício de Jesus na cruz foi o que foi feito para me salvar, para te salvar, e que nós venhamos ter uma atitude de santidade, de retidão, de busca e de consagração, para não nos apresentarmos diante dele pensando: estou seguro, e achar que a gente pode continuar praticando as mesmas coisas, e achar que Jesus não está vendo. O salmista Davi, no Salmo 69, verso 9, ele fala uma palavra que eu creio que também moveu o coração de Jesus ali no templo. Ele diz: o zelo por tua casa me consome, o zelo por aquilo que é de Deus. Queridos, se Jesus nos comprou e nós temos essa consciência, nós já não pertencemos a nós mesmos, nós já não somos donos de nós mesmos. Nós temos um Senhor, um Salvador, um só Deus, que nos batizou com um só batismo, com um só Espírito, numa só fé, numa só comunhão. Nós temos um só Deus. É esse mesmo Deus que habita em todos e em tudo. E Ele tem um zelo por nós. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. É assim ou não? A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós, que Ele não quer nos dividir com mais nada. A segunda coisa que Jesus faz ali nesse domingo de Ramos, após esse domingo de Ramos, é lamentar sobre Israel. E que esse domingo não seja esse o lamento do Senhor. Mas quando ele chega lá em Lucas, fala isso, né, nessa parte. Nenhum dos quatro ali, alguns têm algumas variações, mas se você pegar Lucas 19, 41 a seguir, você vai ver ali que é um lamento de Jesus sobre Jerusalém. Por quê? Porque agora, por mais que eles estão lá dizendo: bendito é o que vem, ramos levantados, uma euforia em Jerusalém, o que está acontecendo? Uai, o que está acontecendo? Jesus está aqui. Olha o contexto de João 12. Eu vou falar do contexto depois, mas deixa eu falar logo disso aqui. Jesus começa a lamentar, por quê? Porque, versículo 41, quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, ela chorou sobre ela. Por quê? Vocês não compreendessem nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora está oculto. Verso 43, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e cercarão todos os lados, também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Olha
o que Jesus está falando e vendo. Jesus está chorando sobre aquela cidade. E essa palavra de Jesus é uma profecia que se cumpre, se você não sabe, no ano 70 depois de Cristo, ali quando Roma, invade Jerusalém, Nero taca fogo e começa a perseguição nos cristãos. É isso que Jesus falou. Vocês não estão reconhecendo a oportunidade. Cara, eu estou aqui. Vocês não estão compreendendo aquele que está dizendo que vem a paz sobre vocês. Vocês não estão reconhecendo, e Jesus chora e lamenta. E queira Deus, querido, que nessa noite Jesus não esteja chorando e lamentando dos céus por nenhum de nós. Que eu e você venhamos aproveitar a oportunidade de reconhecer aquilo que Ele nos concedeu, de olhar que de fato esse que veio em nome do Senhor veio para trazer salvação para mim e para você. Por que aquele povo não reconheceu Jesus? Porque a profecia estava se cumprindo. Isaías 9:2. O povo que caminhava em trevas, aquele povo estava caminhando em trevas. Aquele povo não sabia quem era Jesus. Mas ele estava sendo ovacionado. Sim, como aquele que realizava milagres, como aquele que curava, como aquele que fazia muita coisa, mas ainda não estava sendo reconhecido como Senhor e Salvador daquela nação. Não estava. E o povo que estava distante de Deus precisava agora receber uma nova mentalidade. Isso é tão profundo e sério que Paulo escreveu isso lá em Colossenses 1:21. Ele diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, por mais que aquele povo estava levantando, dizendo Hosana, Hosana, na mente deles, eles eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento deles. Eles estavam dizendo: Jesus veio, mas é Jesus, mas eu não sei se os meus pecados vão me permitir que eu tenha relação com Ele de intimidade. Eu não sei se Ele vai me aceitar. Talvez como muitos de nós chegamos aqui hoje e dizemos na nossa mente: será que Jesus realmente vai me amar? Será que Jesus me ama? Mas se Ele souber que eu faço isso ou que eu faço aquilo? Aí Paulo escreve no versículo 22 dizendo o seguinte: mas agora, sabe esse Jesus? Ele reconciliou vocês por meio do seu corpo físico, mediante a sua morte, para que você possa ser apresentado diante de Deus santo, inculpável e livre de toda acusação. Querido, você está com a oportunidade agora de ser apresentado diante de Deus santo, inculpável, livre de toda acusação. Não tem mais poder de acusação sobre a tua vida, não tem mais poder de pecado sobre a tua vida, sobre a minha vida, porque agora nós não andamos mais segundo a lei da carne, mas nós andamos segundo a lei do Espírito. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Jesus veio para isso, mas Ele está caminhando para onde? Para a morte. Deixa eu correr aqui para te falar. O contexto de João 11:12, você pode ler depois o Evangelho de João. Por que eu escolhi João? Porque João ele traz um aspecto mais assim da revelação do poder de Deus na vida de Jesus, diferente dos outros evangelhos. E ele fala o seguinte: o capítulo 11 você conhece. Lázaro foi curado ali, ressuscitado. E depois que Lázaro foi ressuscitado, querido, houve um alvoroço gigante, porque todo mundo agora queria correr para saber quem foi esse homem que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E lá em João 11:45, você vai ver que muitos judeus iam visitar a Marta e a Maria. Por quê? Porque eles queriam ver aquilo que Jesus fez, e por causa daquilo que Jesus fez, eles começaram a crer. Então o ambiente que Jesus estava no domingo de Ramos, antes da crucificação e a sua chegada da Páscoa, era um ambiente em que as pessoas estavam alvoroçadas para ver Jesus. Elas estavam desesperadas para saber quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo. E automaticamente isso também despertou uma outra coisa. O que despertou? Despertou o sentimento dos religiosos, aqueles que não concordavam com a realidade de Jesus. E olha o que os religiosos daquela época fizeram. Em João 11:53, eles decidiram, a partir daquele dia, que iriam tirar a vida de Jesus. Só que eu li esse texto e estava buscando em Deus essa palavra para compartilhar com vocês, e o Espírito foi falando. Esse versículo, ele é o 53, 11:53. Eles decidiram tirar a vida de Jesus. E eu voltei, aí o Senhor me fez assim, voltar, falou: por que eles decidiram isso? Aí eu voltei no versículo 48, e lá está escrito o seguinte: por que eles decidiram matar Jesus? Se o deixarmos, todos vão crer nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Sabe o que aqueles religiosos estavam preocupados? Eles estavam preocupados simplesmente que as pessoas iam crer em Jesus.
Eles estavam preocupados em perder o lugar que eles tinham de autoridade naquela nação. Eles estavam preocupados em perder o lugar de relacionamento com o governo romano e com a posição que eles estavam. Eles estavam preocupados em fazer, sabe o quê? Vamos acabar com essa ameaça, porque se Jesus continuar crescendo e todos vão crer nele, então nós vamos perder o nosso lugar. Isso é o que acontece quando a religiosidade assume um lugar que Deus não quer que ela assuma. Os religiosos e os líderes não conseguem ver a manifestação de Jesus e tentam matá-lo, tentam paralisá-lo. Por quê? Porque não querem perder o seu lugar, não querem perder o domínio, não querem perder o controle. É isso que acontece. E aí Jesus me fez entender isso, falar, meu Deus, o motivo de quererem matar Jesus foi exatamente a preocupação de perder a posição eclesiástica. E quantas vezes, querido, nós, para não perdermos a nossa posição eclesiástica, aqui eu vou me incluir, para você entender isso de maneira bem clara, para eu não perder esse pedestal de pastor ou de líder, eu tenho matado Jesus no meu momento de adoração. Eu tenho dito, não, Jesus, tá bom demais só até aqui, eu não posso me expor, eu não posso abrir meu coração, eu não posso confessar os meus pecados, eu não posso mostrar que eu sou ser humano, que eu também erro, porque senão eu vou perder o meu lugar. E Jesus está dizendo, não tem problema, querido, se você perder o seu lugar aqui na terra, contanto que você ganhe o seu lugar nos céus, contanto que você ganhe o nível de intimidade, de relacionamento com Ele. Quantas vezes a gente fica preocupado, será que eu vou perder o meu lugar? E a gente acaba abafando Jesus, a gente acaba matando Jesus, a gente acaba falando com Jesus, não, Jesus, fica aqui dentro dessa caixinha, fica aqui dentro desse controle, desse lugar, que nada me incomoda. Isso não é só para aqueles líderes que mataram Jesus, isso é para mim e para você. Quando Jesus está requerendo de nós mais intimidade, quando Jesus está requerendo de nós mais comunhão, mais relacionamento, e a gente fala, não vou fazer isso não, porque senão, como que eu vou fazer? Era isso que os religiosos estavam preocupados. Nós precisamos matar Jesus, porque senão vão crer nele. E quantas vezes a gente paralisa Jesus dentro de nós? O que aconteceu então, queridos? E aí eu vou caminhar para a gente finalizar e participar da ceia. Antes da Páscoa, Jesus foi encontrar com seus amigos. Nesse contexto do Evangelho 12, João 11, 12. Jesus estava lá sendo ameaçado, ele já sabia que os homens estavam procurando uma ocasião para matá-lo. E o que ele faz? Eu vou encontrar com os meus amigos. João 12, capítulo 12, versículo 1. Ele vai até a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E interessante que quando essa preparação para a Páscoa começa, Jesus foi ali estabelecer agora com seus amigos. A Bíblia não diz toda a conversa, né? O próprio livro de João aqui fala que se fosse escrever todas as coisas que aconteceram, não teria livro suficiente para escrever tudo que Jesus fez e realizou. Mas o que eu fico imaginando, qual que seria a conversa de Jesus com Marta, com Maria e Lázaro, né? Eu fico imaginando Jesus olhando e falando, ei Lázaro, como é que foi ressuscitar? Como é que foi conhecer a morte e agora voltar à vida? Ô Lázaro, como é que tá as pessoas aí te perguntando o que é ser um vivo depois de morto, né? O que você está falando? Eu imagino. A Bíblia não diz isso. Mas eu vejo que Jesus voltou ali naquela casa. Por quê? Porque a manifestação do poder dele foi tão grande, que agora ele precisava estabelecer fundamento na mesa. A manifestação do poder de Deus foi tão grande, que ele precisava estabelecer fundamentos na mesa. Entende? Queridos, Deus tem se manifestado de uma maneira tão grande nos nossos dias, nesse tempo falado conosco, que se nós ficarmos só na movimentação, nós vamos perder a oportunidade de estabelecer os fundamentos na mesa. Sabe como que eu vejo que esses fundamentos foram estabelecidos? Porque agora, olha o que a Bíblia diz no verso 1, Marta está servindo a mesa, Lázaro está sentado à mesa, e Maria pega um vidro de óleo, de perfume, e começa a ungir Jesus. Eu já preguei sobre isso aqui, mas deixa eu te relembrar. Marta está servindo a mesa, serviço. Lázaro está sentado à mesa, intimidade, comunhão. E Maria está derramando um frasco nos pés de Jesus, adoração. Por quê? Porque quando a manifestação de Deus vem, Ele nos traz para a mesa, para estabelecer serviço, intimidade e uma adoração extravagante. Não tem mais Maria virando não tem mais Marta virando para Jesus e falando, ô Jesus, olha o que Marta está fazendo, o que Maria está fazendo. Você vê que não tem mais Marta preocupada com o que Maria está fazendo. Não tem mais Lázaro ali com outro tipo de conversa. Ele está à mesa, ele está desfrutando. Ele não está olhando mais só para aquilo que Jesus podia fazer, agora ele está vivendo. E não tem mais Maria preocupada com mais nada, ela só está adorando de forma extravagante. Quando, querido, há comunhão e quando há relacionamento,
Jesus, ele estabelece esses fundamentos no nosso meio, trazendo equilíbrio. Não vai ter ninguém falando assim, mas eu estou aqui fazendo tanto e fulano está lá. Deixa fulano lá. Fulano só está lá tocando, cantando. É isso mesmo. Ele está derramando perfume aos pés do Senhor. Mas eu estou aqui limpando, preparando o ambiente, cuidando, organizando tudo. Ele está servindo, porque uma adoração também sem serviço não tem significado. Mas e o outro que só está à mesa, sentado, comendo? Ele está recebendo o alimento espiritual, a mesa da comunhão, porque ele viveu um milagre. Queridos, nós precisamos desse equilíbrio. Uma outra coisa que Jesus faz com essa família é desconstruir, na verdade não com essa família, mas com as pessoas que estavam à volta, as motivações erradas que nos cercam. Porque enquanto Maria estava adorando, o que apareceu? Alguém lá com a falsa intenção de dizer: como pode gastar tanto? Como pode gastar tanto? Com tantos pobres aí precisando, e Maria está lá derramando um perfume que custaria quase 1 ano de trabalho, que ela trabalhou 1 ano. E Jesus está falando ali, e foi inclusive Judas, né, que o traiu. Ô Judas, eu sei porque que você está falando isso. Você não está falando isso que você está preocupado com os pobres, você está falando isso porque você quer meter a mão na bolsa. Querido, Judas, dentro de uma análise comportamental, se a gente pudesse dizer, né, de um perfil de personalidade, foi o discípulo mais acertado que Jesus teve. Amém. Segura aí, irmão. Ô, glória. Foi o discípulo mais, assim, dentro de um perfil, se você fosse contratar um funcionário, e os perfis ali comportamentais, de personalidade, Judas foi o mais acertado. O mais acertado. Tanto que ele era o tesoureiro. Ele ficava com dinheiro que era arrecadado. E Jesus falou: Judas, eu sei porque você está falando, você não está preocupado com os pobres, você está querendo meter a mão. E aí Jesus fala: pode ficar tranquilo que os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Mas o que Maria está fazendo aqui, ela está me preparando para o dia da minha morte, Judas. Isso aqui ninguém pode tirar. E enquanto ela derramava aquela adoração, a Bíblia diz que a casa se encheu do perfume de adoração de Maria. Queridos, e vamos lá, né? Ô Jesus, tem mais uma meia dúzia de coisas. O testemunho da ressurreição de Lázaro provocou não apenas com que as pessoas fossem para ver Jesus, mas foram também para ver Lázaro. Quando Deus manifesta o poder dele em nós e a gente consegue compreender os fundamentos que são estabelecidos, as pessoas vêm até Jesus, mas também vêm para ver aquilo que Jesus fez na sua vida. Você não entendeu, né? Quando a manifestação do poder de Deus nos ressuscita, quando a gente senta à mesa do Senhor para estabelecer os fundamentos, as pessoas vêm não apenas para ver o que Jesus fez, mas vêm também para saber como está a sua vida. Vem não apenas para ver Jesus, mas vem para ver o que Deus está fazendo também na sua vida. Aleluia. As pessoas foram até Lázaro, lá em João 12, você vai ler isso aí, 15, 20, você vai ler isso. E qual que é o principal ponto então, domingo de Ramos? Vamos finalizar para a gente cear, agora eu vou finalizar aqui, chegou no último ponto. Domingo de Ramos marca um tempo, está findando a quaresma, né? Na tradição católica, está findando a quaresma. O que é a quaresma? 40 dias depois do calendário de carnaval, onde a gente vai na quarta-feira de cinzas, coloca a cinza na testa. A gente vai não, né, gente? Misericórdia. Alguns iam, eu ia, né? Nada pejorativo, tá? Mas é um tempo que a gente vai ali e as pessoas vão para poder o quê? Colocar as suas culpas, dizer um voto: Senhor, eu vou a partir de agora, nesses 40 dias, eu vou parar de beber, eu vou parar de brigar, eu vou parar de xingar, eu vou parar de ser ruim, eu vou parar de um tanto de coisa, e começa a fazer um voto. Então nesse período a gente faz votos. E o que Jesus estava trazendo ali agora para aquele povo era que havia uma consciência. Eles estavam levantando ramos, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, mas as suas práticas não condiziam com a sua consciência, com aquilo que eles precisavam viver. Eles estavam ali dizendo que talvez ia precisar de perdão de pecado, e talvez você entrou aqui essa noite e talvez você fez isso, e você está nesse tempo, e agora nós vamos viver a Páscoa, que vai ser a ressurreição, e hoje é domingo de Ramos. E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com a entrada de Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém marca um momento muito específico. Por quê? Porque aquele povo estava esperando um rei que iria vir reinar e governar aquela nação, e iria livrar o povo do domínio do Império Romano.
Então aqueles homens estavam desejosos de ver Jesus libertando eles de um governo terreno, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Tanto que 5 dias depois, esse mesmo povo que gritou, bendito, ó, aí, algum celular que está conectado infelizmente no aplicativo da mesa, mas vai aí, vai dar certo. Depois nós vamos descobrir um hack aí para bloquear isso aí, né, Natan? Às vezes acidentalmente você conectou isso aí, é moderno, né, irmão? Essas coisas tudo, eu não sei nada daqui dali, mas às vezes você está com o celular aí, dá um, só para me concluir, coloca no modo avião aí desconecta tudo, isso. Bom, vamos lá. Eles estão esperando Jesus. O mesmo povo que gritou, bendito é o que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que depois de 5 dias estava gritando, crucificam. O mesmo povo que gritou, bendito é o que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que estava gritando, crucificam. Porque é o que acontece quando Jesus não faz as coisas do jeito que a gente quer. A gente corre um sério risco de estar dizendo aqui hoje, bendito é o que veio em nome do Senhor, mas amanhã está dizendo, vamos crucificar Jesus de novo. Porque é isso que acontece. A Bíblia diz que quando nós pecamos voluntariamente, é como se nós estivéssemos crucificando a Ele novamente. Esse mesmo povo não entendia que estava sobre agora o domínio do Espírito. Nós não fomos chamados para viver o reino terreno. E a frustração daquele povo, querido, era porque eles estavam esperando o rei que viria governar na terra. E Jesus disse, eu não vim governar a terra, eu vim governar um reino dos céus. Eu vim estabelecer o fundamento dos céus. Lá em Lucas 17, 20, perguntaram para Jesus, onde está o teu reino? Onde está o teu reino? Uns estão dizendo que é aqui, outros estão dizendo que é lá. Onde está o seu reino? Qual foi a resposta de Jesus, queridos? Qual foi a resposta? O reino está entre quem? Entre nós. É na comunhão da igreja que o reino se manifesta. É na comunhão dos santos. É na comunhão dos santos que o reino se manifesta. Muitos não conseguiram compreender, como também os discípulos de Jesus não. Mas Cristo está nos chamando a viver essa realidade. Eu quero te convidar a ficar sobre seus pés. Jesus começou a dizer algumas coisas. Nós vamos cear, já quero convidar os diáconos aqui. Jesus começou a dizer algumas coisas. E eu quero te convidar a pensar sobre o que Jesus começou a anunciar e a dizer. Sabe por que aqueles homens gritaram que deveria crucificá-lo? Porque ele começou a falar da sua morte. Enquanto estava todo mundo esperando Jesus falar qual que vai ser a estratégia para tomar o governo dos romanos, quem vai pegar qual espada, por onde eles vão invadir, Jesus começou a dizer no verso 24 de João 12: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Jesus começou a dizer o seguinte: eu sou como um grão de trigo, eu preciso morrer, eu preciso partir, eu preciso perder a minha vida, porque se eu não morrer, você não está entendendo, eu vou ficar aqui só, mas se eu morrer eu vou dar muito fruto. Aleluia. Se eu morrer eu vou dar muito fruto. Sabe o que eu imagino que Jesus estava dizendo para os discípulos? Se eu morrer, eu vou ver muita coisa acontecendo. Se eu morrer eu vou dar muito fruto. E eu imagino Jesus pensando na profecia de Isaías que diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Eu imagino Jesus falando assim: eu vou sofrer, mas eu vou sofrer porque de lá de onde eu estiver, no trono do meu Pai, eu vou ver Emanuel, eu vou ver ali, eu vou ver cada um dos meus filhos, eu vou ver o Cristiano, eu vou ver o Lucas, eu vou morrer, porque se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Eu vou ver o Armando, eu vou ver a Thaís, eu vou ver a comunidade Adorando em Família no dia 2 de abril de 2023, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu vou ver filhos e filhas, eu vou ver. Se eu cair e morrer, eu vou ver. E aqueles homens não entendiam isso. Eles sofreram porque Jesus disse: eu preciso morrer, eu preciso morrer. E ele diz: mas o meu exemplo é para que vocês morram também, é para que vocês entendam.
É para que vocês entendam que é necessário morrer nesse reino. Esse reino não tem a ver com a vida eterna, não tem a ver com levantar aqui palmeiras, não tem a ver com levantar as mãos, não tem a ver com esboçar externamente uma atitude, se o nosso coração não estiver alinhado com a vontade dEle, se este altar não for purificado, se esse templo não for restaurado. Jesus estava dizendo: eu não me impressiono, vocês estão me ovacionando aqui, vocês estão dizendo hosana, a palavra está se cumprindo, tudo está se cumprindo, não tem problema. Eu não me ovaciono com isso. Eu não me ovaciono com isso. Eu não me ovaciono com isso. E Jesus está dizendo: